vamos falar da palavra proibida. Eu ainda não gosto de falar isso. Peruca, peruca, peruca. Meu nome é Vanessa e eu uso peruca. Eu uso peruca. 17 anos que eu uso peruca. Eu tive alopecia quando eu era criança. Eu não sei a idade certa, mas eu acho que eu devia ter uns 3 anos, 4 anos talvez. E eu começou com uma alopecia areata. Eu me lembro pouco. Não usava peruca, nem prótese, nem nada. Minha família não tinha condições de procurar isso, de bancar um cabelo naquela época. E como eu era criança, tipo, eu usava chapéu, usava boné, usava tiara. Mas a minha mãe nunca chegou a raspar a minha cabeça, tirar o resto de cabelo que tinha. E aí quando eu tinha uns 10 anos, 11 anos, eu acho que meu cabelo voltou. E esse processo de quando ele começou a crescer, eu sinceramente não lembro, porque muita coisa dessa época eu meio que apaguei, assim, eu bloqueei na memória, eu não gosto, nunca gostei de lembrar dessa época. Foi um período muito difícil. Quando eu era criança, isso era um grande problema, não era um assunto que eu achava legal. As pessoas me tratavam como se eu fosse doente, todo mundo sempre achava que eu tinha câncer, me olhava com dó, como se eu estivesse morrendo. E nem as fotos eu não gostava de olhar, né? Tipo, depois, mais velha, eu quis bloquear esse período da minha vida. E aí, então, com uns 10, 11 anos, o cabelo começou a voltar, beleza. E eu fiquei com o cabelo lindo, perfeito, maravilhoso. E aí, com 18 anos, eu fiquei grávida. Ela tinha acho que uns 4 meses, talvez. 3, 4 meses, sei lá. Eu percebi que eu comecei a ter algumas falhas no cabelo de novo. Eu tive uma depressão pós-parto, assim, razoável. Não foi nada muito complicado, mas também não... Assim, aconteceu. E aí eu comecei a perceber as falhas, né? E fui escondendo o quanto eu pude. Então, ela nasceu em janeiro. Eu imagino que eu devo ter começado a ver as falhas lá por, sei lá, abril, maio. E aí foi evoluindo. Eu tava com o cabelo, tipo, aqui assim, eu acho. Aí a coisa foi evoluindo muito. Eu tinha uma falha grande aqui na frente. Aí acho que eu comecei a ter falha na nuca também. Enfim, daí eu cortei o cabelo Chanel. E fui escondendo quanto deu. Mas aí chegou num ponto que eu vi que não ia dar mais pra esconder, que, assim, não ia parar de cair. Aí a gente procurou uma pessoa onde eu morava, em Curitiba, que fazia peruca. Era uma senhora que fazia lá na casa dela, enfim. Fizemos uma consulta com ela e tal. E aí ela fez o cabelo parecido com o cabelo que eu estava na época. Uns R$2.000 em 2006, né? E aí esse cabelo ficou pronto em novembro, dezembro, eu acho. E aí eu lembro que, não sei se no Natal eu já tava usando, mas pelo menos em janeiro do ano seguinte, em 2007, eu já tava usando. Eu ainda tinha meu cabelo por baixo, tanto que eu tinha aqui o cabelo da costeleta que eu usava ele, né, pra ajudar a mesclar, e eu usava a peruca por cima. E eu não falava que usava peruca, né? Eu chamava de cabelo, chamava de prótese, cabelo. Tinha um nome, chamava de Godofredo, mas não chamava de peruca. Porque, não, queria só peruca, né? Usei esse cabelo por alguns anos, ele era curtinho, assim, por 5 anos, por aí, com o mesmo cabelo. Daí começou enfim, o cabelo
vai desgastando, né? É um cabelo morto, né? Então, por mais que você cuide e tal. E aí eu me injuriava, né? Porque não dá pra fazer muita coisa, então aí eu me invocava às vezes de pintar eles, enfim. E daí não tinha muita opção, né? Então depois desses 5 anos eu troquei por um cabelo um pouquinho mais comprido. E fiquei acho que mais uns 2 anos, 3 anos com esse cabelo. Aí eu já não fiz com essa mesma pessoa, eu comprei numa loja. Uns 2.000, 3.000 também, não sei. E assim, era uma peruca tradicional, sabe? Toda costurada, sem ter opção, né, de você fazer nenhum tipo de penteado. Podia, enfim, movimentar muito. Eu me acostumei a não mexer muito a cabeça, sabe? Então, assim, eu sempre ficava muito paradinha, assim, muito estática, né, escondendo a orelha. Eu ajeitava o cabelo como ele tinha que ficar, ficava parada, entendeu? Não deixava ninguém botar a mão. Enfim, era um grande problema, porque me incomodava muito, era muito evidente a costura. Enfim, né? Um cabelo que não muda, que não cresce, que não. Você não pode botar atrás da orelha, você não pode fazer nada. E aí, nessa época, acho que do segundo cabelo, talvez, não sei. Eu já tinha procurado, antes de comprar uma peruca tradicional, comprar o que eles chamavam de prótese. Que algumas eram com uma touca de silicone e outras eram laces. Eram uns negócios assim, absurdos pra mim na época. Custava, sei lá, 5.000, 8.000. E falava que a durabilidade era, sei lá, de 6 meses, 1 ano no máximo. E tipo, não, né? Sem condições. Não, eu não tinha essa condição. Mas era muito fora da minha realidade e a questão de durar pouco tempo era totalmente inviável, né? Então eu não desisti. E aí comprei outra peruca tradicional. Mas assim, isso me limitava em muitas coisas. Então eu passei muitos anos, assim, tendo que tomar muito cuidado quando alguém me abraçava. Nunca fui muito fazer abraço. Mas ainda assim, né? Tipo, com família, com amigos, enfim, às vezes a gente dá um abraço, às vezes. E as pessoas, não sei, tem uma fixação de vir falar com você e botar a mão na cabeça, mexer no cabelo. Nossa, eu ficava apavorada quando eu via alguém vindo com a mão na minha direção. Então eu não ia na piscina, eu não ia em parque de diversão. Na praia era sabe, um saco. Eu adorava ir pra praia quando era criança. Depois eu, tipo, nossa, você odiar ir pra praia, porque eu não aproveitava nada, tipo, eu né, não ia entrar na água com um cabelo, assim, correndo risco de, sei lá, perder, né, 3.000 reais, assim, embora. E eu tinha absoluto pânico de acontecer alguma coisa, eu perder esse cabelo no meio de um lugar público, era impensável. Então, assim, eu me privei de muitas coisas por muito tempo, eu deixei de ir em lugares, de fazer coisas, várias, muitas, por conta do cabelo. Eu lembro que teve um casamento, enfim, da minha prima, que eu fui, foi uma das primeiras vezes que eu fiz um penteado no salão, assim. E era um rolê, assim, porque, tipo, não tinha costeleta naquelas perucas, elas eram aqui, assim, sabe? Então essa parte aqui não tinha cabelo nenhum. Na nuca também, tipo, meio que acabava aqui, sabe? Na cabeça, a nuca não tinha nada. Então qualquer coisa que você levantasse ou que você puxasse aqui na orelha, já ficava evidente. Então, assim, era muito chato pra ir, eu tinha que confiar muito na pessoa pra ir, sabe? Pra fazer um penteado, uma coisa assim. Dessa vez eu fiz o penteado pra ir no casamento da minha prima, ficou até ok, mas hoje em dia eu olho e falo, não tá bom. Mas na época eu não achei, eu não achei ruim. Hoje em dia eu acho ruim. Acontecia bastante de eu estar falando com a pessoa, porque assim, eu usava o cabelo de lado, né? Porque nessas perucas normais, naquela época, não tinha um acabamento na frente bom. Um acabamento legal, assim. Então eu tinha que usar uma franja. O que eu fazia era, eu dividia do lado, assim, meio na diagonal, na verdade, e deixava uma franja lateral, assim, de emo, sabe? Então eu usei uma franja de emo por uns 10 anos, assim.
em todos os cabelos que eu tinha. Era a mesma coisa. Independente se tivesse castanho, preto, ruivo, era sempre a mesma coisa. E acontecia de eu estar falando com alguém e eu ver que a pessoa está olhando exatamente aqui, ó. Ela tá olhando sabe, pro topo da minha cabeça. Eu sabia que ela estava olhando para a minha peruca, para a costura do cabelo e, tipo, cara, isso era, assim, horrível, 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 horrível. Nunca aconteceu de ninguém perguntar na minha frente. E assim, tirando as pessoas que eram da minha família ou amigos muito, muito próximos, eu não falava sobre isso com ninguém. E também ninguém nunca perguntou, então eu não tive nem que passar pela situação de tipo, ai, o que eu faço, sabe? Não aconteceu. Então eu tava só, tipo assim, a pessoa percebia e ficava ali me olhando e eu ficava tipo assim, espera, vai perguntar, vai perguntar? Você vai ter coragem? Vai ter coragem? Vai. E não perguntava, né? E aí ficava por isso mesmo. E aí eu lembro que no trabalho, teve 2 trabalhos que eu tive que eu contei pra algumas pessoas. E aí a gente fazia piada e tal, eu falava, ai, qualquer dia eu vou chegar aqui, vou arrancar o cabelo, fazer um barraco. Imagina, eu nunca fazer isso. Não, nunca fiz isso, porque eu não teria essa coragem. E porque na minha cabeça eu sabia que a visão que a pessoa teria minha sem cabelo era uma visão chocante. Porque eu lembrava disso quando eu era criança, as pessoas ficavam muito chocadas. Tipo, os amigos da minha mãe, enfim, que não me conheciam, quando me viam, assim, a cara deles sempre era de choque, de espanto, assim. E as pessoas me davam cara de dó e tal, e eu odiava. Então eu pensava nisso, que as pessoas iam me ver, primeiro iam ficar em choque, iam ficar assustada. Imagina, podia matar alguém do coração, né? De susto. E depois a dó, né? As pessoas têm, ai, coitada, ai, tadinha dela, ai, nossa, que triste. E eu passei muitos anos, assim, nos últimos anos que eu tava morando no Brasil ainda, em 2017 até 2019, eu passei por vários empregos. Eu gosto de passar por vários empregos. Passei por vários empregos e daí eu conhecia muita gente, né? Teve, assim, algumas situações bem chatas, as pessoas ficarem, tipo, sabe, me encarando e olhando e, tipo, assim, sabe? Aquela coisa, tipo, a pessoa tá vendo, a pessoa sabe e não fala. Tudo bem. Algumas pessoas eu sei que elas ficavam sem jeito porque, né, não sabiam como perguntar. E às vezes até foi bom. Que eu não sei também como é que eu ia reagir. Naquela época eu não tava muito resolvida, não. Eu acho que eu não ia ficar legal. Como não fiquei depois, né? Quando aconteceu. O último cabelo que eu tive, a última peruca que eu tive, eu ainda tenho ela aqui, às vezes eu uso pra treinar. Mas assim, eu já não consigo usar mais, porque minha é muito feia. Meu Deus, como é feia. Eu, na época, sabia arrumar ela e deixar de um jeito aceitável, assim, enfim, passar despercebida, né, em alguns momentos, mas hoje em dia, sem condições. Prefiro usar, assim, ó, o cabelo desse da Shein de 70 pila do que aquele cabelo. Que eu paguei não, a minha sogra querida que me deu. Foi caro, foi bem caro. E esse último cabelo eu comprei em 2014, mas ainda era uma peruca tradicional, né? Que era o que eu podia naquela época, que era o que eu tinha acesso. Enfim. Foi muito útil. Foram anos, assim, elas me serviram muito bem. Hoje em dia, só que eu não consigo mais. Então eu usei esse cabelo daí, comprei esse cabelo em 2014 e quando eu mudei pra cá, que eu moro na Polônia, em 2019 eu vim com ele. E, enfim, continuei vivendo minha vida normal, fazendo tudo que me era possível fazer, eu estava fazendo. Eu tava, tipo, eu tava de boa com essa situação do cabelo, sabe? Já tava. Demorou só um pouco, né, pra aceitar. Aí passou muitos anos, eu fiz muitos tratamentos, muita coisa, enfim, eu tinha esperança que o cabelo ia voltar. Ai, já chorei muito por causa disso, já sofri muito, já questionei por que comigo, por que eu. Nunca mais vou ser feliz sem meu cabelo. Depois de muito tempo, isso, sabe, aceitei, passou. É isso, é o que tem pra hoje, não vai ter cabelo e pronto. Inclusive, eu nem pulei essa parte porque
Mas quando eu comprei o primeiro cabelo lá em 2006, que eu comecei a usar ele por cima do meu cabelo, né? Que foi que eu usava até a costeleta minha e tal. Chegou num ponto que meu cabelo caiu tanto, ficou tão horrível, tava assim, era muitas falhas. E não tinha sentido manter aquele cabelo, porque eu não podia ficar sem a peruca do cabelo do jeito que tava, porque eu não tinha coragem de fazer nada, de ir em lugar nenhum daquele jeito. E o cabelo embaixo da peruca também não tava servindo de nada, porque, sabe, não tinha função. E aí eu pedi pro meu marido a raspagem, que a gente raspou com gilete mesmo. Acho que eu nem chorei. Tenho foto, não tenho nada. Até porque, Deus o livre, eu não tirava foto de jeito nenhum. Ainda hoje eu não gosto, assim, não tô ainda, assim, a fim de ficar expondo. É tipo, pra mim, ficar sem cabelo, ficar sem roupa. Eu fico sem roupa na frente de determinadas pessoas quando eu estou afim. Quando eu estou sozinha na minha casa, eu posso ficar sem roupa. O cabelo pra mim é a mesma coisa. Então eu raspei, tá? Em um momento. E aí quando eu raspei, nunca mais voltou. Nada. E daí pra frente perdi pelo, perdi sobrancelha, perdi cílios, perdi tudo. Então estava eu voltando, né? Estava eu aqui vivendo minha vida normal, tal. Até que aconteceu um episódio que me deu um gatilho, assim, tipo, ruim. Não foi uma situação chata, assim, que... Porque eu tava, quando eu mudei pra cá, eu comecei a fazer umas aulas de polonês na universidade aqui. E aí na turma tinha... Era uma turma bem pequena, tinha eu, uma outra brasileira que é minha amiga até hoje, uma menina da Jamaica, uma menina de Gana. E essas meninas, a de Gana e da Jamaica, a menina da Jamaica ela usava muito cabelo trançado. E daí um dia ela falou que ela mesma que trançava o cabelo dela e que ela fazia também isso profissionalmente. E a outra menina, a de Gana, ela usava peruca às vezes. Ela tinha cabelo e tal, mas de vez em quando ela aparecia com umas perucas lá, né? A pessoa que mexe com cabelo, ela manja, né? Ela entende. Eu, por exemplo, vejo a pessoa de longe e falo lá, peruca, eu sei. Pode ser mais perfeita, eu enxergo. E no caso delas a mesma coisa, né? Um dia elas me perguntaram, tipo, você usa peruca? E eu falei, sim, uso. E eu respondi assim, e daí elas começaram a perguntar e tal. E assim, foi muito natural, sabe? Elas perguntaram, eu respondi, e até porque eu também já tinha visto, né? Que uma delas usava peruca, enfim, então foi assim, normal. E a gente teve essa conversa na frente dessa minha amiga brasileira. Só que ela não falava inglês, então ela não entendeu. E eu também não traduzi. Porque quando a gente tava junto e acontecia um assunto, eu sempre ia meio que fazer uma tradução simultânea pra ela. E aí, nesse dia, eu nem sei o que eu falei pra ela. Mas sei que eu não traduzi, eu falei qualquer outra coisa, eu não lembro. Sei que eu não falei sobre o que era. Não contei. Mas aí eu vi que assim, aí em inglês eu falei normal. Tipo, wig, yes, wig. E foi tudo certo. E eu achei que tava bem, tava resolvida com isso, sabe? Passou um tempo disso, que eu achei que eu estava bem resolvida, que estava tudo bem, tudo certo, eu estava me aceitando, já tinha aceito tudo, né? Aconteceu uma situação em que foi falado no meu cabelo, mas não foi falado pra mim. A pessoa falou do meu cabelo, na verdade a pessoa perguntou sobre o meu cabelo pro meu marido. E aí, o meu marido veio me contar, né, gente? Porque a gente conversa tudo e ele... Eu não sei se ele é inocente... Eu não sei se ele foi inocente de não achar que eu ia me ofender. Ou se... Tipo, ele preferiu falar do que se de repente a pessoa viesse falar alguma coisa pra mim e daí podia ser pior. Eu não sei. Sei que ele me contou. E aí eu fiquei transtornada. Eu fiquei muito puta, fiquei indignada da pessoa estar falando do meu cabelo. Tipo, porque a pessoa perguntou por que eu usava, qual era a minha pira. E isso me deixou assim. Deus, por quê? Eu fiquei possuída. Possuída. Fiquei muito brava. Porque pra mim, assim, foi tipo, como assim? Primeiro você não pergunta essas coisas.
Pra mim, eu não acho normal você perguntar esse tipo de coisa. Diferente, por exemplo, das gurias que vieram me perguntar, porque usavam também, e tipo assim, é assunto natural pra elas falar, eu uso peruca, ok, tipo, eu vou perguntar pra ela porque tá aqui, né, tá na cara e tudo certo. Outra coisa, a pessoa pergunta qual é a minha pira, tipo, como se eu, acordei um dia e falei, enfim, quero usar peruca, que não é o caso. E eu fiquei muito indignada, porque eu achei assim uma falta de, não sei. Eu fiquei muito ofendida, muito. E a minha comparação foi assim, tipo... Porque daí ele explicou, meu marido explicou, né? Que era por conta de uma doença e tal. Mas ainda assim, sabe? Tipo... Uma coisa é você perguntar assim, tipo... Porque eu entendo que as pessoas pensem que... Pensem não. De fato, cabelo, hoje em dia, a peruca é um acessório. Tem gente que usa como acessório. Mas para outras pessoas, como é o meu caso, isso... tá além da opção, entendeu? Do querer. É assim, eu uso a peruca pra eu andar na rua e eu só ser mais uma, entendeu? Passar despercebida. Eu não ser o ponto focal das pessoas, o seu centro das atenções. Não quero que as pessoas fiquem me olhando e pensando, não. Porque chama atenção, entendeu? E é diferente uma pessoa com uma cabeça raspada e uma pessoa que não tem cabelo. É diferente. Não é uma escolha minha, entendeu? Não é algo que eu, quis. E aí a minha comparação na época foi assim, tipo, eu não imagino você perguntando pra uma pessoa andando de bengala qual que é a pira dela de usar bengala. Tipo, eu entendo que tem gente que usa como acessório e sei lá, estilo, gangster, whatever. Mas e se a pessoa precisa, entendeu? Isso é uma necessidade dela. Você realmente iria perguntar pra pessoa assim, tipo, nossa, qual que é a tua pira? A pessoa fala assim, não, porque eu manco, porque eu preciso, porque senão eu não consigo andar, sabe? E aí as pessoas acham que isso é um exagero, que é tipo, que frescura, é só cabelo pra você. É só cabelo pra você, porque não é com você, né? É fácil falar. Então, assim, você compra cabelo, você usa cabelo porque você quer. É lógico que é porque eu quero, mas é a mesma coisa por que você não sai pelado na rua, entendeu? Por que você não sai andando de cueca na rua? Ué, pra mim é a mesma coisa, entendeu? Tipo, você não vai ser preso se andar de cueca na rua. Não imediatamente, pelo menos. Mas sei lá, você pode andar sem camisa por aí. Né? Um homem, por exemplo, pode andar sem camisa na rua. E daí? Mas e se você não se sente confortável com o teu corpo? Se as pessoas vão ficar te apontando, falando do teu corpo e você sendo, entendeu? Isso pode ser motivo de chacota, motivo de comentário, motivo de olhares. Nem todo mundo quer essa atenção. Eu não me importo de ter determinados tipos de atenção. Esse tipo de, ai meu Deus, olha lá, uma menina careca morrendo de câncer, não é uma atenção que eu quero para mim. Enfim. E aí, sei que eu fiquei muito ofendida de ter o meu cabelo como assunto. Eu fiquei extremamente chateada. E aí meu marido tentou minimizar, enfim. Não, deixa disso, imagina, não sei o quê. E outra pessoa não tinha como imaginar, não tinha como... pra mim tinha sim. Tinha sim. Porque tem determinadas coisas que você às vezes nota, mas você não vai comentar, entendeu? Você vai, tipo... Consegue, sabe? Você consegue guardar pra você. Dá pra deixar quieto, sabe? Não precisa ir cutucar, entendeu? Às vezes você vai cutucar uma ferida da pessoa, né? Pra quê? Né? Enfim, ainda que não tenha sido a intenção. Eu até hoje ofendo várias pessoas sem ter a intenção de ofender. E acontece, peço desculpa quando precisa e tudo bem, mas assim, também fiquei eu no direito de ficar puta, né? E aí fiquei estressada, indignada, revoltada. Não fiz nada a respeito. Porque, não vale a pena. Isso ia virar um problema ainda maior, então, não. Ficou por isso mesmo, eu só fiquei revoltada mesmo. Só que daí, por conta disso, eu falei, não, eu quero procurar um outro cabelo
Porque, daí isso me deu um estopim de, não quero mais esse cabelo, não quero que fiquem falando do meu cabelo. E eu nunca mais tinha procurado. Tava na época de trocar, mas eu não tinha pensado, não tava pensando nisso com tanta intensidade. Mas daí esse episódio me fez querer ir atrás de um cabelo que fosse diferente, que fosse melhor, que fizesse me sentir confortável. Eu fui procurar de novo prótese, né? Que pra mim eu ainda chamava de prótese. Né? Só que daí não essas de... Até achei umas de silicone, que a touca era toda de silicone, então era como se colocasse uma touca de natação, assim, só que ela era uma peruca, entendeu? Então ela ia ficar presa na cabeça, era um vácuo mesmo. Mas aí a pessoa que tinha comprado, que tinha usado isso e tal, eu conversei com uma pessoa que teve uma e ela falou que era legal, mas que a durabilidade não era tão boa, porque daí com o tempo esse silicone ia cedendo, você não tinha opção de fazer manutenção. Então eu desisti. Seria uma opção muito boa, especificamente para alopecia total, universal. Mas daí por esse feedback eu desisti. Então eu comecei a ver lace. E eu queria tentar achar alguma coisa aqui, né, perto de onde eu morava, que eu pudesse ir numa loja e ver, experimentar, botar na cabeça, enfim, porque eu tinha medo, né? Mas não achei nada. Aqui tem várias lojas de peruca. Inclusive peruca em polonês é peruca mesmo. Mas assim, perucas tradicionais e nada bonitas. Peruca que tem cara de peruca, sabe? Você olha e fala, peruca. E eu tenho dó, sabe? Quando eu vejo a pessoa com uma peruca assim, que eu penso, é triste. Esse estigma com a peruca é uma coisa, tipo, tanto que eu passei anos sem falar a palavra, porque pra mim era uma coisa... Ninguém fala peruca como uma coisa boa, um elogio, um adjetivo positivo, nunca é. Você fala assim, nossa, cabelo da fulana parece uma peruca. É bom? Não, né? Nunca é bom. Aí eu desisti daqui e comecei a procurar, daí sites da China e dos Estados Unidos, né? Fiquei na dúvida se comprava uma mais barata, uma mais cara, da onde eu comprava e tal. Então eu comprei uma loja dos Estados, que pelo menos o envio é dos Estados Unidos, né? É um cabelo preto, natural, um pouco mais curto que esse, liso. E era uma lace. Eu comprei morrendo de medo, né? Porque tava pagando em dólar, um valor alto, não sabendo se ia dar certo, não sabendo se eu ia gostar, não sabendo se ia durar. Mas assim, meu marido viu que eu tava, né, querendo muito, e aí ele começou a incentivar também pra eu pedir, pra eu tentar, enfim, vamos. E daí quando chegou eu coloquei assim, eu fiquei meio em choque. Quando chegou, cortei a telinha e tal, coloquei, cara, que coisa doida. Uma das coisas que mais me incomodava em usar uma peruca normal era o fato de não ter cabelo aqui nessa parte, né, da costeleta, assim. Então, eu sempre tinha que usar desse jeito que tá aqui, sabe? Você puxa um cabelo pra cá, deixa ele aqui, pra mostrar a orelha, era isso, sabe? E a lace, não, ela permite... É lógico que eu não vou fazer isso agora, porque eu preciso fazer isso na frente do espelho, com cuidado. Também não é assim, né? Tipo, eu pego o cabelo e puxo pra trás como se fosse meu e não, né? Tem que ter um pouco de cuidado. Mas eu consigo colocar esse cabelo todo pra trás da orelha, se eu quiser. Na peruca tradicional, eu fazia rabo de cavalo, mas eu tinha que tomar 1001 cuidados, que não ficava natural, nunca parecia. E aí, quando eu comecei a usar a lace, assim, eu passei uns 10 anos sem ver minha testa, assim. Tipo, não que eu não via minha testa, eu via quando eu tava sem o cabelo. Mas assim, de puxar o cabelo pra trás e ver a testa. Tanto que no começo eu tava me achando horrorosa, eu tava achando esquisita, porque, tipo, eu tava vendo minha testa, eu tava achando que tava uma testa enorme. Porque eu não tava acostumada, porque eu sempre tava com aquele cabelo aqui, né? Aquela franja, assim, cobrindo. E foi, assim, um divisor de águas na minha vida usar a lace, sabe? E aí eu coloquei a lace e aí foi assim, tipo, cara, ninguém mais vai falar do meu cabelo.
Ai, que coisa tonta, né? Mas na época foi isso mesmo, porque eu queria o cabelo pra ninguém falar do meu cabelo. Entendeu? Queria eu falar no cabelo alguém que soubesse, entendeu? Tipo, que é diferente, sabe? Por mais que, ai, dá pra ver? Dá, lógico que dá. A pessoa pode achar meio estranho? Pode, mas assim, ai, a chance da pessoa ver é, assim, infinitamente menor. Porque isso aqui, sabe, de ter essa divisa do cabelo, tipo, não tá. Sabe, a peruca normal é isso aqui, assim, você não tem nada, fica tudo cabelo saindo no mesmo lugar, você vê costura. Ai, na época foi assim, eu vou botar esse cabelo e agora ninguém mais vai falar do meu cabelo, entendeu? Eu vi alguém falar que esse cabelo não tá saindo da minha cabeça. E, cara, foi libertador. Nossa, eu usei muito rabo de cavalo, e, nossa, eu andava balançando o cabelo. E ai, passando a mão, jogando pra lá, jogando pra cá, e penteando pra um lado, pro outro. Cara, foi assim, incrível. Incrível. Valeu, assim, cada centavo que eu paguei naquele cabelo. Fiquei, sei lá, uns 6 meses, assim, com essa pira de, ai, tá natural, ninguém vai ver. Ai, é isso, tá imperceptível, parece que esse cabelo é meu, e tal, tal, tal. E aí, por conta de estar consumindo muito conteúdo de cabelo, de peruca, eu meio que desapeguei, sabe? Um dia eu vi um vídeo, era um cabelo parecido com esse, era falando de, era uma coisa assim, falando de peruca barata, e aí era um cabelo desse aqui e a menina tinha feito um penteado assim, sabe? 2 coquezinhos assim com esse cabelo. E eu achei aquilo maravilhoso. E daí eu falei assim, cara, eu quero esse cabelo, eu quero fazer isso, eu quero usar esse cabelo desse jeito. E aí comprei. Eu entrei no site, vi quanto custava e era, sei lá, 59, 69, algo assim. Eu falei, cara, isso foi uma porcaria, só. Não é tão caro assim, né? Não gastei 1.000. E aí eu comprei. Eu lembro que a primeira compra que eu fiz da Shein foi tipo esse cabelo. Acho que essa ring light que eu uso ainda. E sei lá, mais algumas bobeiras. E aí eu coloquei o cabelo quando ele chegou, né? Meu marido falou, credo. Ele odiou. Odiou. E assim, como é uma peruca sintética e tal, ela tem franja, né? Eu nunca usei franja reta, assim, né? Então ele também. Uma coisa que eu também estranhei, e acho que o que ele estranhou principalmente era o negócio da franja. E tipo, quando ele vem assim, com um ondulado, ele veio muito com cara de peruca de festa, sabe? Depois eu ajeitei e tal, me, me acostumei um pouco com a ideia, e aí eu comecei a usar. Um dia me deu uns 5 minutos assim, que eu falei, eu vou sair com esse cabelo. E daí, tipo, né, meu marido super incentivando, falou, não, quer sair, sai. Se você tá feliz, tá confiante, se tá se sentindo bem, faça. E aí eu fui, vai que saber, vou fazer isso agora. E se alguém perguntar, eu vou falar que peruca e pronto. E se alguém perguntar, eu falo sim, uso peruca o tempo todo, e é isso. E aí eu fui, a gente foi na casa dos amigos nossos, e daí, tipo, as pessoas, meu Deus, seu cabelo, nossa, porque mas eu tava com o cabelo castanho aqui, daí apareceu com o cabelo aqui, com franja lilás e verde, né? E aí, tipo, tava elogiando, nossa, que legal, não sei o que, daí até que, tipo, eu falei, é peruca, né? Aí as pessoas, ai, sério, sério. Só que daí ninguém ficou, sabe? Foi uma coisa assim, é. E aí eu comecei eu falei, cara, é isso. É isso. Eu vou usar qualquer. Porque quando eu ia comprar cabelo, eu tinha pira. Olha a loucura. Quando eu comprei essa primeira lace, o meu cabelo, a minha peruca que eu estava, que era uma peruca tradicional, ela tava aqui assim e tava ruiva. E aí eu não quis comprar ruiva, porque eu queria que fosse algo natural, que parecesse um cabelo natural. E o ruivo, eu lembro que quando eu pintava as minhas perucas de ruivo, o pessoal ficava, ai, mas como que você faz manutenção? Nossa, porque cresce, porque não sei o que, blá, blá. E eu fingia demência, falava, não, mas nossa, manutenção é chata, né? Mas eu faço e tal. Balela, né? E aí, pra evitar essa parte, eu falei, não, eu vou comprar um cabelo que pareça natural.
que pareça que é o meu tom, pelo menos, assim, o mais próximo do meu tom. Então eu comprei um castanho escuro. E aí o que eu fiz com a peruca que eu tinha, que estava ruiva? Pintei ela de preto. E fiquei usando ela preta um mês, pra quando eu fosse fazer a transição, caso não fizesse tanta diferença. Porque essa não é uma preocupação minha, de tipo, quando eu comprava, que eu ia trocar de um cabelo pro outro, que não fosse tão diferente. Ou então eu mudava o anterior pra mais próximo daquele, pra transição ser mais fácil. Eu tinha pavor de as pessoas notarem, né, perceberem que eu tinha mudado o cabelo muito rápido, que não fazia sentido, comprimento, doida, né. E aí, quando eu comprei esse cabelo verde, que daí eu já tava com outra cabeça, eu tava consumindo muito. E eu consumia muito conteúdo de cabelo, comecei a seguir pessoas com alopecia, comecei a pesquisar mais sobre a. Porque até então, uma época eu pesquisava sobre, mas eu pesquisava muito sobre tratamento. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, foi tratamento de alopecia. E aí, quando eu voltei a pesquisar sobre em 2020, eu já tava vendo pessoas que não estavam na pira de tratamento, de voltar cabelo e da esperança e tal. Não, as pessoas que estavam, tipo assim, solução, entendeu? Ah, a solução é a lace. A lace eu faço isso e tal, tal, tal. E aí eu entrei nesse mindset de, tipo, é isso, entendeu? Eu quero solução, não quero ficar caçando sonho. E aí, quando eu comprei esse cabelo verde, eu falei, cara, é isso. As pessoas vão perguntar e eu vou falar. E dane-se. E foi isso que eu fiz. E dane-se. Só que eu só falava quando a pessoa perguntava também, né? Eu não ficava assim, oi, tudo bem, eu uso peruca. Oi, tudo bem, isso aqui é uma peruca. Oi, tudo bem, isso aqui, ó, peruca, hein? Não, né? E aí foi isso, aí eu comprei essa, aí eu comprei essa, aí eu comprei uma loira. Eu ia intercalando, depois de muito tempo já usando lace, que eu sempre quis fazer e eu nunca fiz, foi colocar piercing na orelha. Agora não vai dar pra ver, só que não, né? Piercing na orelha, porque quando eu era adolescente, minha mãe não deixou eu botar piercing, porque falava que não podia, porque ia pegar ponto na orelha, porque não sei o que, porque era perigoso, blá. E também, eu lembro uma vez que a minha amiga foi fazer um piercing na orelha, e daí chegou lá na hora, ai, vamos fazer, faz também, faz também, faz também, faz também. E eu, tipo, inventei mil e uma desculpas pra não fazer, mas porque eu não queria falar pra ela assim, ah, eu não posso fazer, porque, tipo, eu uso peruca e não vai aparecer. Ai, ai. Então, assim, foi libertador, porque daí eu fui fazendo várias coisas. Eu não fazia muito tempo, eu fui em parque de diversão, que eu não ia milhões de anos, em montanha-russa, fui lago, fui nadar. E aí, agora eu falo, entendeu? Agora eu falo sobre isso, agora tá tudo bem falar sobre isso. Agora eu posso falar peruca. E... E aí, depois, um outro dia, eu posso falar sobre isso. Da primeira vez que eu falei, assim, que eu contei pra uma pessoa sem ela me perguntar. Que foi muito engraçado também, mas essa história vai ser meio longa. Mas enfim, foi uma amiga minha aqui já da Polônia. E... Enfim, pra ajudar ela numa situação, eu contei. E foi muito engraçado, assim, o choque. E foi a primeira vez que eu mandei uma foto minha sem cabelo pra alguém. E também foi a primeira vez que eu fiquei sem cabelo na frente de alguém que não era assim da minha família, ou enfim, que já sabia desde sempre. Mas aí eu posso falar sobre isso numa outra vez, porque já tá muito longo isso aqui. E a conclusão é que levou muitos e muitos anos pra eu me aceitar, pra eu aceitar que talvez nunca fosse voltar meu cabelo, pra eu aceitar que eu era careca, pra eu aceitar que eu usava peruca e que eu tinha que falar que eu usava peruca, e é isso. Foi uma situação ruim que me fez virar uma chave, né? Foi uma situação. Eu fiquei bem chateada com isso. Mas no fim das contas foi bom, entendeu? Porque agora também eu já não me importo mais. Antes eu ficava muito preocupada com o que as pessoas iam achar, o que as pessoas iam falar. Ai, agora eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Já aceitei, é isso. Eu acho que o meu cabelo nunca mais vai voltar, sabe? Já aceitei. Não é algo que eu acho maravilhoso. Que eu acho, ai, nossa, legal. Nossa, é tão legal usar lace. Ah, legal, é ok. Quando você pode comprar, é ótimo. Se eu tivesse meu cabelo de volta... Assim, você quer ter 10 laces, usa o cabelo de volta. O meu cabelo de volta.
Mas eu agora tô numa situação legal comigo mesmo, com meu cabelo e tal, e posso falar sobre isso numa boa. E eu já sinto que eu consigo ajudar outras pessoas, que eu já ajudei, inclusive, uma pessoa, uma amiga, né? Por conta de poder falar sobre isso, coisa que antes eu não faria. Eu ia ficar tipo, deixa quieto, vou falar nada não. E agora não, agora eu já consigo falar sobre isso. Mas assim, não tem, não tem fórmula mágica, não tem uma palavra mágica que vai fazer você aceitar, você, né, normalizar isso e ficar tudo bem. É difícil, leva tempo, é chato. E assim, eu ainda não me sinto confortável de ficar sem cabelo na frente das pessoas. No meu Instagram tem muita foto minha com 1 milhão de cabelos diferentes, mas sem cabelo até agora nenhuma. E eu nem sei se algum dia isso vai acontecer. Eu sigo muitas meninas que têm alopecia, isso é muito bom pra mim. Acho que isso foi algo que me ajudou muito nesse processo. E elas, enfim, aparecem sem cabelo, sem maquiagem e tal. E eu ainda não consigo fazer isso, sabe? Às vezes eu quero gravar um stories, alguma coisa, pensando, tá sem sobrancelha, né? Não, acho que não, daí eu deixo pra lá. Então, se eu estiver sem maquiagem, sem o cabelo, não faço, não falo com ninguém, não apareço. Quem sabe um dia isso mude, mas por agora não. Tá bom assim, entendeu? Já tá o suficiente, eu já acho que já tá incrível. E é isso. Espero que isso possa ajudar alguém. E, enfim, se você quiser conversar sobre isso, que eu puder ajudar, estou à disposição. Vamos conversar sobre isso. E pode falar a palavra proibida, entendeu? Tá tudo bem falar peruca, tá tudo bem. Hoje em dia, pode falar pra mim também. Ah, você usa peruca? Uso. Tá? A palavra não é mais proibida.